Estamos mais uma vez juntos no programa Escola Bíblica, falando essa semana sobre a imortalidade ou a mortalidade do homem. O ser humano morre, de fato? O que acontece com o ser humano depois da morte? A gente vai entender um pouquinho o que a Bíblia diz sobre isso nessa temporada que estamos explorando uma temática muito interessante, o Espiritismo à luz da Bíblia. Bem rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem a sua interação e a gente estudando junto mais esse tema à luz da Bíblia. A gente volta já. Hoje, terça-feira, dia 17 de dezembro, estamos juntos aqui explorando mais um tema à luz da Bíblia. Olha, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Espera aí se você está aguardando. Nós estamos estudando um tema muito importante. Sabe por que ele é muito importante? Eu vou pegar alguns dados para você aqui. 69% aqui dos brasileiros, olha, quase 70%, acreditam que quando somos bons, nós vamos para o paraíso ao lado de Deus. Você acredita assim? De cada 10 pessoas, quase 7 acreditam que morreu, você é uma boa pessoa, você vai para o paraíso. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui ainda, tá? E também temos aqui mais algumas informações. Nos Estados Unidos, né, que é o país que a gente tira muita coisa como referência, principalmente dados, pesquisas, que é um país que faz muita pesquisa, fonte de informação, 51% dos americanos acreditam em espíritos, 27% deles em reencarnação e 9 de cada 10 creem que a alma sobrevive à morte do corpo. Bem interessante essa informação que mostra que grande parte da sociedade, seja nos Estados Unidos, no Brasil ou no mundo, acredita que existe a possibilidade do ser humano morrer e não morrer de fato. E a gente está explorando isso essa semana. O tema é o que a Bíblia fala sobre o estado do ser humano quando a gente menciona a morte, que é algo que mexe muito com todos nós. Você possivelmente já perdeu alguém que você tem um carinho muito especial, ou um filho, ou alguém mais distante, que seja um vizinho, que seja um conhecido, que você tinha um carinho especial. O fato é que a morte está diante de nós constantemente. Ela faz parte da nossa vida, a morte. Agora, o que a Bíblia fala sobre isso? Eu sempre procuro abrir muito meu coração com você aqui. É um estudo, é uma reflexão, é uma temática bíblica e com muito respeito eu quero agradecer a você que tem essa crença, que acredita que o ser humano morreu, mas de fato não morre. Mas eu, com muito respeito, quero mostrar que a Bíblia, ela tem uma visão diferente disso. E cada vez que eu tenho apresentado um programa aqui, eu particularmente tenho confirmado e tenho acreditado mais no que a Bíblia diz, que o ser humano, ele de fato encerra a respiração, ele não tem mais conhecimento de nada, a alma e o espírito não vagam, não reencarnam, mas Deus traz uma esperança muito maior. A reencarnação, quando muitos falam, que nós estudamos semana passada, ela aparentemente traz uma esperança, mas a esperança bíblica é uma esperança ainda maior, e a gente vai estudar sobre isso. Mas hoje, falando então sobre o ser humano se é imortal ou mortal, a gente vai explorar algumas temáticas aqui. E antes disso, eu queria lembrar você que você pode pedir o seu guia de estudos, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, mas nós vamos orar e pedir que Deus dê sabedoria para nós compreendermos esse tema tão importante, porque tem a ver com vida e morte, com salvação e perdição. Bondoso Deus, hoje estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. As pessoas poderiam ter escolhido qualquer caminho hoje, qualquer emissora, estarem deitadas, descansando, aproveitando o restante do dia, mas obrigado porque muitas delas escolheram estudar a Tua Palavra. E elas querem, assim como eu, conhecer a Tua vontade, as Tuas verdades. Nos revele mais uma vez nessa noite, pedimos em nome de Jesus. Amém.
Estamos no mês de dezembro, finalizando o ano, é um momento que a gente fala muito sobre esperança, mas existem pessoas que estão vivendo momentos difíceis, né? Nesse final de ano, falando sobre morte. E a temática nossa geral é o Espiritismo à luz da Bíblia. Eu quero trazer para você algumas frases aqui, né? Uma imagem, uma cena aqui de uma rosa escura que lembra morte, né? Lembra pessoas sendo lembradas ali dentro do túmulo. E algumas perguntas para a gente pensar. 3 perguntas. O que dizer quando a morte chega e nos pega de surpresa? O que dizer da morte quando ela tira a sua vida, da sua vida uma pessoa que você ama? O que dizer da morte quando ela leva alguém na flor da idade? A morte é cruel, mas a Bíblia traz esperança. E, ao mesmo tempo que ela traz esperança, ela é bem clara em dizer o pensamento de Deus. Quando a gente, e eu tenho que abrir o coração com você, quando a gente parte do princípio de que o ser humano, ele tem todo um processo de melhoria, não se esqueça disso. Eu digo, por favor, agora, é um estudo, né? Mas ao mesmo tempo é uma mensagem que vem da Bíblia, do coração. Pense com clareza sobre isso. Ore a Deus e peça, Senhor, me mostre. Porque muitas vezes a gente pode estar acreditando que estamos vivendo aquilo que Deus espera, mas às vezes estamos vivendo doutrinas que o inimigo de Deus está implementando e colocando na mente de muitas pessoas. Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu tempo, falando sobre Deus, e quem escreveu isso foi Salomão. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus pôs o mundo no coração do homem, é uma versão. Em outras versões diz assim, Deus colocou o infinito no coração humano. E esse termo infinito, no original, ele traz um significado muito grande para a gente quando a gente fala de morte. Deus colocou no ser humano a compreensão de que ele não nasceu para morrer. O ser humano, ele nasceu para viver eternamente. Mas como eu mencionei ontem aqui, e a Bíblia ensina isso, o ser humano rompeu essa aliança com Deus e Deus diz assim, se você romper comigo, você se distancia de mim e a consequência natural é a morte. Mas ainda no coração humano, o próprio Salomão diz isso, existe um vazio profundo. E por isso que ninguém consegue preencher esse vazio com mulher, com dinheiro, com fama, com poder. Nada disso preenche. Preenche apenas com a presença de Deus. Algo pontual aqui, é teológico. É teológico. Somente Deus vai te dar a plena felicidade. Não busque ser alguém que acredita que os seus esforços, ajudando pessoas, vai te tornar melhor ou vai te tornar feliz. Porque existem muitas pessoas, sejam evangélicas, sejam protestantes, eu como pastor protestante, seja como espírita, seja como umbandista, seja como ateu, o fato simplesmente de você fazer coisas para as pessoas não vai garantir a sua vida eterna através da reencarnação, não. Você só pode ser feliz e alcançar a vida plena e eterna por meio da confiança e da entrega a Deus. Na pessoa de quem? De Jesus. Porque Ele, Jesus, Ele é eterno. E Ele dá a vida eterna. A Bíblia, olha que interessante isso, a Bíblia se refere 13 vezes à morte humana como sendo a morte da alma. Está lembrado que na primeira semana, nós estamos na 4ª semana, mas na primeira semana a gente mencionou que quando a Bíblia fala sobre alma, a criação do ser humano, alma é o ser humano completo, é o ser vivo. Então existem 13 vezes que a Bíblia fala sobre isso. Alma é o ser humano completo. E aqui existem alguns textos, depois você pode de repente salvar, rever no YouTube esse programa aqui. A alma é uma pessoa, é um indivíduo. Então, durante o processo bíblico, a gente passa a entender isso. O ser humano, ele não tem capacidade por si só. A Bíblia compara a morte a um sono mais de 50 vezes. Pastor, mas
E o questionamento de alguns pode ser: pastor, de repente você não está apresentando um texto isolado? Não. A Bíblia diz assim, que nós temos que estudar a Bíblia texto ligado a texto. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E é isso que nós estamos fazendo. Se durante 13 textos a Bíblia fala que a alma é o ser humano completo, se 50 vezes a Bíblia diz que o ser humano, quando morre, é comparado a um sono e ele não sabe de nada, a gente não pode pegar alguns textos que estão isolados e usar eles de acordo com doutrinas que são doutrinas humanas e humanistas, que colocam o ser humano como centro. E eu volto a usar uma palavrinha que a gente usou muito já. O ser humano se tornar melhor através dele. Impossível. Não é isso que a Bíblia diz. Repare que o verbo, quando a gente lê nessas 50 vezes, e não dá para a gente falar cada verso aqui, mas todas as vezes que a gente vê falando que o ser humano ele está dormindo quando está na morte, né, é comparado a um sono, o verbo dormir está no presente, ou seja, o ser humano agora, se ele está morto agora, se ele está lá no cemitério agora, nessa noite, ou se você estiver assistindo de dia, nesse momento, ele não tem consciência de nada. Ele não tem consciência de nada. E muita gente pode dizer assim, é porque a alma perde a consciência. Não, não é isso que a Bíblia está querendo dizer, ela é pontual. O ser humano não tem, porque a alma até ela encarnar em outro ser. Não, não é isso. Deus está dizendo assim, acabou, acabou. É essa a explicação bíblica. E surge a pergunta número 3. E agora eu quero lembrar você de um detalhe. Você que quiser estudar na sua casa, esse material nós estamos oferecendo para você através do site, tá? Através do site biblia.com.br, ok? biblia.com.br, e você pode clicar lá, o Espiritismo à Luz da Bíblia, faz seu cadastro e você pode participar online aí, tá bom? Se você quiser também baixar no seu celular, na terceira linha que você está vendo aqui, faça o download do curso em adv.st/pdf. Como isso, pastor? Faz o seguinte, está com o seu celular, tem internet, está na sua casa, tem Wi-Fi aí, ou um computador, você pode fazer, sabe o quê? Você escreve aí, então, adv.st/pdf, clica e vai aparecer assim, quer receber o material, o estudo sobre a luz da Bíblia, o Espiritismo à Luz da Bíblia? Sim, clica sim, faz seu cadastro e vai chegar para você o material online pelo seu e-mail, tá bom? Então, se você quiser estudar, a pergunta 3 do capítulo 4 do Guia de Estudos é essa daqui. Somente Deus é imortal? E é interessante que ontem alguém fez essa pergunta e a gente trabalhou essa pergunta. Mas a gente vai ver aqui que muitas pessoas, apesar de dizerem que Jesus é um grande mestre, a gente vai estudar sobre isso, Jesus é mais do que um grande mestre. E Jesus é Deus e Jesus é imortal. Após o intervalo, a gente volta explorando um pouco mais esse tema. Eu espero você. Juntos novamente aqui no Escola Bíblica e apresentando para você o tema dessa semana, falando se o ser humano, segundo a Bíblia, ele é mortal ou imortal. Ontem nós exploramos um pouquinho o aspecto do início do ser humano, como Deus criou o ser humano não com a imortalidade, mas com a possibilidade de viver eternamente. E ele perdeu no primeiro momento essa possibilidade e a gente está trabalhando aqui. Que pena, né, que o ser humano, que nós ainda hoje fazemos isso, mas que pena que Adão e Eva quebraram essa aliança, né? Nós poderíamos não estar sofrendo mais, poderíamos estar vivendo uma vida plena como Deus deseja. E não, e aí eu vou ser incisivo aqui, e não essas possibilidades de, o ser humano vai encarnar, se tornar melhor. Não. O ser humano vai conversar e receber informações daqueles que estão no mundo dos mortos. A gente vai estudar sobre isso ainda. Daqui 2 semanas vamos falar sobre os médiuns. E a Bíblia como um todo, ela explora esse assunto e ela é incisiva, com muito carinho, com muito respeito a você, mas a Bíblia é incisiva e pede de nós algumas decisões, tá? Nós temos aqui uma interação, gente que está entrando em contato com a gente pelas redes sociais aqui, pelo Instagram, pelo Facebook e se você quiser acompanhar os vídeos no YouTube também. Maria Luísa Cadan.
Eu creio que as explicações mais nítidas que essas, impossível. Brilhou a verdade como o sol do meio-dia. Maria Luísa, primeira vez que eu leio você falando aqui para a gente. Deus seja louvado por isso. Sabe por quê, Maria Luísa? Sem sombra de dúvida e sendo sincero de coração, porque a Bíblia, ela é clara, né? A palavra de Deus e contra a palavra de Deus não há trevas. Quanto mais escuro, uma simples luz ela ilumina. Então, a palavra de Deus, ela faz a diferença onde há escuridão. Louvado seja Deus por isso. Esther Rodrigues dizendo assim: Deus ama muito seus filhos. Ele não iria permitir que tivéssemos que ficar reencarnando várias vezes. Olha que interessante o argumento da Esther aí, a posição dela. Esther, muito obrigado. Sobre o tema passado, né? Na semana passada nós falamos sobre isso aí. E você percebe que questão de opinião, né? Questão de opinião todos nós temos. Eu posso dizer assim, Deus seria injusto se ele fizesse a reencarnação, se ele permitisse. Outros dizem assim, Deus, ele permite a reencarnação porque ele é justo. Tá, tudo bem. Opiniões são opiniões. Agora nós estamos avaliando tudo isso aqui, à luz da Bíblia. E se você tem a Bíblia como seu norte, regra de fé, a gente está percebendo aqui que o contexto geral bíblico ele é muito claro em definir algumas posições para a nossa vida e algumas compreensões para a nossa vida. Somente Deus é imortal? Lançamos essa pergunta no bloco anterior. E um texto que foi lido ontem, uma pergunta de uma telespectadora, eu vou ler esse texto que está no material também. 1 Timóteo 6,16 diz assim, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. A ele só, ao único que é de fato imortal. E eu chegaria a dizer o seguinte, que parte até de uma pretensão minha e sua querermos ser considerados ou imortais. Pertence somente a Deus. E quando a gente fala Deus, a gente aplica a pessoa de Jesus que se colocou como sendo Deus. Nós vamos estudar isso também, mais à frente, se o Jesus da Bíblia é o mesmo Jesus do Espiritismo. Mas olha o que diz aqui, João 14, verso 6. Cristo tem a vida em si mesmo, pois Ele é a vida. Jesus é a vida. Jesus não é simplesmente um grande mestre, Jesus é o gerador, a fonte da vida. João 5,21, Ele criou tudo e tem o poder de dar vida a quem Ele quiser. E chegará um momento que Deus vai restaurar a vida daqueles que se foram. É isso que a Bíblia diz. É essa esperança que a vida, que Deus traz sobre a vida, né? Sobre a morte também. E como a ressurreição acontece? Para a gente entender um pouquinho, a gente está falando sobre o estado do homem na morte agora, a ressurreição acontece de uma maneira bem interessante. A gente vai ver isso à luz de uma experiência, de um relato bíblico, de uma história bíblica. Primeiro, Lucas 8, 54 e 55 diz assim que a ressurreição é o inverso da morte. E a gente vê aqui então a história da menina, uma menina descrita em Lucas 8, 54 e 55, e diz assim, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te, voltou-lhe o espírito, ou pneuma, e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Leia comigo Lucas 8, Lucas capítulo 8, eu faço questão de mencionar aqui, poucas vezes a gente acaba abrindo a Bíblia, porque a gente acaba lendo ali no próprio contexto do PowerPoint, né? Mas Lucas capítulo 8, a partir do verso 54, conta a história da ressurreição da filha de Jairo, essa menina. Então, nesse contexto, a gente percebe algo interessante que eu vou mencionar aqui. Diz que o espírito voltou para a menina. Aí chegou um ponto que muita gente pode dizer, viu, pastor? Não existe espírito? A gente já estudou isso, mas só para relembrar e aplicar esse contexto nesse texto. A palavra espírito, no original grego, nesse texto, pneuma, ela tem o significado de fôlego de vida, poder da vida. Só que a gente, quando a gente ouve e lê espírito,
é meio natural, porque é a nossa cultura. O que a gente imagina? Ah, voltou um ser e deu vida à menina novamente. O espírito que havia saído tomou conta da matéria, do corpo, e ela viveu. Não, não é isso. A Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus, o gerador da vida, o único que é imortal, que tem o poder da vida, Ele deu o sopro, o poder da vida, o pneuma, o espírito, nesse contexto, e a menina voltou a viver. Então a gente entende o seguinte, que quando a gente fala em ressurreição, é o mesmo processo da morte que a gente estudou. O ser humano, que é o mesmo processo da criação ou da morte. O ser humano morre, ele perde o poder da vida que vem de Deus, volta para Deus. E quando há ressurreição, quando houver também, quando Jesus voltar, Ele novamente dará o poder da vida para o ser humano. E a gente continua. Para cada um haverá apenas um entre dois destinos eternos. Quais são eles? E eu queria basicamente que a gente encerrasse o estudo de hoje com essa reflexão aqui. Existem dois caminhos para você escolher tanto em seguir o que Deus espera de você ou seguir o que o ser humano ensina. E você e eu não temos nada a perder se a gente se ajoelhar agora. Deixa eu fazer um desafio para você, diferente. O meu desafio é, ao terminar esse programa, você se ajoelhar, conversar com Deus e dizer o seguinte, pastor, Senhor, eu ainda tenho dúvidas sobre esse tema. Tem algumas questões que me deixam confuso ou confusa. Clareia minha mente, mostre para mim e Deus terá com certeza prazer em explicar para você, em tocar o seu coração. Aquilo que não foi falado aqui, que de repente não foi o suficiente para você, Deus vai dizer, porque Ele é a fonte da vida. Existem dois caminhos. E quais são esses caminhos? Agora falando com relação ao tema da semana morte, João 5,28 diz assim, não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Então, existirá um momento em que o ser humano vai ser ressuscitado, não reencarnado. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Que fique bem claro algo aqui. Uma interpretação que tem que ser bem correta. Não é o fato assim, fiz o bem. A compreensão clara que fazer o bem é buscar a Deus, a pessoa que teve comunhão com Deus, a pessoa que se envolveu com Deus. Não é simplesmente o fato de você fazer boas obras, é você estar ligado a Deus. E aqui a gente encerra com Daniel, capítulo 12, verso 2, diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e horror eterno. Deixo para você o desafio de hoje. Tem bastante coisa para estudarmos ainda. Amanhã, quarta-feira e quinta-feira também, falando sobre o estado do homem na morte. Mas o meu desafio para você é esse daqui. Aceite a promessa da ressurreição. Coloque isso no seu coração. E aqui, algo que vale a pena você pensar agora. Acreditar que um dia, e é isso que a Bíblia diz, por mais que pessoas queiram adaptar essa compreensão, a Bíblia diz assim, que um dia Jesus vai vir nas nuvens dos céus e vai ressuscitar aqueles que morreram. E você, pela graça de Jesus e por aquilo que Ele promete na Bíblia, vai poder reencontrar os seus queridos. Ainda tem muito tema a explorarmos ainda. Essa semana, mais 5 semanas pela frente. Mas já coloque no seu coração a disposição em acreditar nisso, de confiar, porque Deus, de alguma maneira, já está trabalhando com você, dizendo o seguinte, meu filho, essa é a maior esperança. A maior esperança não é você lutar para ser melhor, mas a maior esperança, eu, por minha graça e misericórdia, te darei nova vida e vida eterna. Quero orar com você. E nós vamos abrir nesse momento o nosso coração
pedindo que Deus nos dê essa esperança e essa confiança. Senhor, obrigado por mais esse encontro. O ano está finalizando e nós queremos encerrar esse ano bem, conhecendo as Tuas verdades, para começarmos em breve um novo ano, vivendo dias melhores e mais próximos de Ti. E que um desses ensinos toque nosso coração hoje, que é a promessa da ressurreição. Que isso seja claro na nossa vida, como o sol, e que nos ilumine a cada dia mais a vivermos ao Teu lado. Colocamos tudo em Tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Te espero amanhã pela graça de Deus, hein? 8h30 da noite, com reprise 4 da manhã, 12h30 também, aqui na Novo Tempo. Deus te abençoe, um forte abraço. Espero você e seus amigos também. Até lá.